Olá pessoal, espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje vamos conversar aqui sobre a questão da filosofia e da tecnologia, pegando um pouco também sobre a questão que eu estou trabalhando no meu novo livro, que será lançado no próximo ano, no começo, Telas Sombrias. E eu tenho como convidado aqui um professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Toledo. Ele tem doutorado em História e trabalha na linha de pesquisa entre História e Filosofia da Tecnologia. É um grande prazer estar contigo aqui, professor Luiz, né, para a gente estar discutindo esse tema super complexo. Eu acho que eu não falei na apresentação aqui, mas depois você dá mais dados. Você também está fazendo pós-doutorado na Federal de Minas, né? Está trabalhando um pouco com essa questão também da filosofia da tecnologia, mas entrando um pouco no terreno do transhumanismo, aí que é um tema bem polêmico também dentro da ciência. Tem tantas coisas para a gente conversar aqui que eu não sei nem direito de onde eu começo, né? Mas eu vou começar aqui pegando um pouco o capítulo que você escreveu aqui nesse livro. Um livro que eu comecei a ler, muito interessante, Filosofia da Tecnologia, né? Que você vai trabalhar um pouco a questão do Albert Borgman, não sei se é assim que se pronuncia, esse autor da filosofia, né? Um autor recente, ele está vivo ainda com 80 e poucos anos, alguma coisa assim. E você traz algumas questões para pensar, e daí gostaria que você falasse um pouquinho dessa da posição teórica dele, né? Que está no artigo que você escreveu. E também de como você pessoalmente vê esta questão da tecnologia, né? Para depois a gente tentar entender e debater um pouco essas ideias que eu trago no livro. No livro está num ponto de vista mais específico da psicologia, que é a minha formação, da psicologia social, mas a psicologia ela está intimamente relacionada com a filosofia, nós sabemos. Qualquer psicologia que esteja descolada da filosofia, ela fica capenga, ela não tem condições de se sustentar os seus argumentos. Por mais que fale, não tem filosofia, tem alguma base filosófica, tá. A minha base, por exemplo, é a teoria crítica da escola de Frankfurt, então ela tem uma base forte, apesar de eu trabalhar bastante com psicanálise, né, freudiana, mas toda a reflexão que vai se dar sobre essa questão da tecnologia e da influência na vida das pessoas é muito marcada pela filosofia também, que é esse embasamento teórico que ela nos traz. E o interessante que eu vi, o ponto fundamental desse artigo que você traz, esse filósofo para dialogar com você, é que ele não vê a tecnologia absolutamente de forma negativa, e sim a apropriação que é feita da tecnologia de uma forma apática, de uma forma meio neutra, até pela questão do comodismo das pessoas. Mas dentro da tecnologia, ela se propõe a isso. A tecnologia, a maior parte dos meios eletrônicos, aparelhos celulares, enfim, praticamente tudo, a questão se resume em operacionalizar ou operar aplicativos. Então, é uma coisa que não exige muito da participação ativa das pessoas, né? Elas se tornam muito passivas nessa relação, e daí, pelo que eu entendi, a tecnologia ela acaba sendo um fator negativo. Então, gostaria que você começasse fazendo uma explanação geral disso daí. Exatamente. Eu gosto muito de redes sociais, assim, de pensar sobre redes sociais. Estava pensando bastante, comecei a ficar preocupado mesmo com os impactos negativos das redes sociais. Aí mesmo eu já tendo uma leitura de filosofia da tecnologia, né, por outras áreas, eu gostava muito de outro autor também que eu vou mencionar, que é o Jacques Ellul. Foi um dos primeiros autores de filosofia da tecnologia que eu li. Ele é muito interessante, ele acaba sendo um pouco mais pessimista com relação à tecnologia, mas ele tem uns insights muito bons de pensar a tecnologia. E para ele, o problema sempre é exatamente não que a gente tem que acabar com a tecnologia, mas quando a tecnologia acaba se tornando muito grande, né, na nossa vida. E aí, eu comecei a pensar sobre os problemas das redes sociais, né, algum tempo atrás, aí, uns 2, 3 anos atrás, e comecei a trazer outras leituras que eu já vinha fazendo para essa área das redes sociais. Né? E aí, preocupado mesmo, até que eu li um livro bem impactante que fala sobre
se chama iGen, que é a autora, ela vai falar sobre os problemas nos adolescentes, nos jovens, com relação ao abuso de redes sociais. Principalmente a questão como os adolescentes estavam ficando mais depressivos e mais tristes, né, adolescentes e jovens. Aí eu comecei a pensar mais seriamente sobre esse tema, e o Borgman, ele já era um autor que eu já lia antes mesmo de ter esse incômodo com relação às redes sociais, e eu gostava muito porque ele fala não só sobre redes sociais, ele escreveu até um pouco antes das redes sociais surgirem, né, e ficarem tão fortes, tão presentes na nossa vida, mas ele sempre falava, desde a década de 70, 80, sobre os problemas da tecnologia, os abusos da tecnologia. Para ele, a partir de Heidegger, né, ele vai lá, ele busca em Heidegger, que é é a fonte dele. É um filósofo bem importante para a filosofia da tecnologia, bastante pessimista também, né, alemão, e ele vai buscar resgatar algumas ideias do Heidegger, e ele elabora um conceito que é bem importante, que se chama o paradigma do dispositivo. Quer dizer, tudo se torna um dispositivo tecnológico, né? A gente está ali está disponível a todo momento. Então, para a gente, o ápice da tecnologia é a gente ter inteligência artificial na nossa casa, na internet das coisas, a gente ter acesso a tudo, e a gente começa a transferir esse ideal tecnológico para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, para a maneira como a gente se alimenta, né? O que é o fast food, se não é exatamente o paradigma do dispositivo? É a gente transformar a nossa alimentação no modo mais eficiente. É um termo, inclusive, usado pelo Jacques Ellul, né? Eficiência, ele critica bastante essa ideia de princípio, né? Para a gente usar, então, essa eficiência tecnológica para a gente ter o que a gente acha que é o melhor, né? Então, no caso de alimentação, um fast food seria tecnologicamente o meio mais eficiente da gente se alimentar, né? A gente chega simplesmente rápido, tem uma comida pronta, rápido, a gente come, não perde tempo. Aí o Borgman vai falar, só que aí a gente começa a ter problemas, né? A gente tem problemas alimentares, a gente tem problemas de saúde, porque a gente transformou esse ato, que era um ato tão bom, né, de ter a comunhão, de sentar na mesa, de preparar o alimento, a gente agora não faz mais isso. Então a gente tem um afastamento da realidade, né? A gente tem afastamento de pegar os ingredientes com a mão, a gente tem o afastamento da gente, por exemplo, com a natureza. Tudo isso vai nos afastando e a gente vai ficando perdendo essa relação com a realidade. E aí eu lia outros livros e via cada vez mais como o Borgman tinha um diagnóstico muito bom, né, e um prognóstico muito, muito interessante. Porque tem alguns autores aí, um autor que está fazendo bastante sucesso, que também é heideggeriano, também usa as ideias do Heidegger, que é o Byung-Chul Han. Todo mundo acho que deve ter conhecido, já do Sociedade do Cansaço. Então, bastante assim, vendido, é um livrinho pequeno, curto, bem interessante de ler. E ele já falava como que a gente pode estar tanto cansado, sendo que a grande parte das pessoas, elas trabalham em casa, ou trabalham em home office, ou trabalham na frente de um computador, e essas pessoas, mesmo elas que trabalham sentadas na frente do computador, elas estão extremamente cansadas, né? Então a gente está evoluindo com uma sociedade tecnológica, onde a gente não tem mais tantos trabalhos pesados, né, difíceis e perigosos, está diminuindo cada vez mais, mas mesmo assim a nossa sociedade, ela não tem mais tempo, a gente não tem mais tempo, a gente está cansado a todo momento. Então, coreano, ele é um autor coreano, só que ele é radicado na Alemanha, Byung-Chul, e ele então ele trabalha a partir de Heidegger, só que ele é um pouco mais pessimista com relação à tecnologia, né? Ele não dá muitas soluções, digamos assim. E aí o Borgman eu achei muito interessante porque ele dá algumas soluções. Sim. São soluções até bem simples, né? Que a gente às vezes acha, mas é só fazer isso? Né? Então acho que a gente pode até falar mais sobre isso aí, falando sobre redes sociais ao longo aí da nossa fala. Sim, essas saídas, né, eu achei interessante essa questão simples, né, do que você expõe no artigo lá, né, a valorização da vida em comunidade, a treinar o foco das pessoas, atividades que estimulem o foco, tipo música, jardinagem, enfim, tudo esse tipo de coisa que vai um pouco contra a tendência da tecnologia
de ficar mediando demais as relações humanas, né, que está se perdendo, né, tudo que você falou, essa questão mesmo das refeições, de comer, tudo isso dá a impressão que faz parte de uma cultura do imediatismo, né? Ou seja, as pessoas, a tecnologia, ela incentiva muito esse tipo de comportamento em que não se pode esperar, em que não há paciência de usufruir alguma coisa, né? Então perdeu-se isso, é o imediatismo que leva uma sociedade hiperexcitada. Tem um termo que você usou agora que fugiu na minha memória aqui, que é, enfim, mas é como se fosse hiperexcitada, né? Hiperativa. A hiperatividade. Então nós temos a cultura do imediatismo, né, que desperta uma forma de hiperatividade nas pessoas, uma forma de sociedade superexcitada. Tem um autor atual porque ele está vivo ainda, né, o Christopher Turch. Ele escreveu um livro, ele é frankfurtiano, ele escreveu um livro, Sociedade Excitada, que ele vai trabalhar muito com esta questão das pessoas, ele vai pegar muito a questão neurológica, inclusive, né, desta questão da necessidade que as pessoas têm de estar se expondo e de estar conectada a todos os meios eletrônicos para poder sentir-se viva. Como que você... Tem um outro autor interessante que se chama Neil Postman, e ele tem um livro que se chama Nos Divertindo Até a Morte. E aí ele publicou, tem inclusive uma música do Pink Floyd que eles se inspiraram inclusive nesse, chama Amusing Yourselves to Death, que ele fez no início da televisão, lá na década de 70, se não me engano. Então a televisão tinha alguns reality shows, e ele falava assim que ele estava já prevendo isso, que a gente quer tanta diversão, a gente quer estar todo momento nos divertindo, né, isso, e a gente não tem limites. É isso que acontece com as redes sociais, ela nos dá diversão 24 horas, você não pode desconectar, né, em nenhum momento. E o Borgman, ele fala isso, né, ele usa um termo bem interessante, que ele usa hipermodernidade, mas não no sentido de pós-modernidade, mas no sentido de estar hiperconectado, estar sempre conectado. Essa que é a nossa modernidade, nós temos que estar a todo momento conectado, a gente não pode desconectar em nenhum momento, porque você pode perder uma mensagem, você pode perder uma notícia importante, né? E isso tem muitos problemas neurológicos, né? Tem muitos autores, tem um autor que é muito interessante, que é o Nicholas Carr, e ele traz, que ele fala como as pessoas estão ficando superficiais. Ele tem um livro chamado A Geração Superficial, e ele está fazendo estudos neurológicos e mostrando por quê, porque as pessoas estão conectadas todo momento, é muita informação, a gente não consegue processar essa quantidade tão imensa de informação, e a gente lê tudo de forma superficial, a gente lê só ali a manchete, um pouquinho da notícia, a gente não vai se aprofundar. Esses dias eu estou lendo Charles Dickens, né? Voltei lá, fui ler um grande clássico, né? A Casa Soturna. Sim, é um livro que te força a você parar e ter mais atenção para ler, não dá para ler descuidado. Não é um livro que você chega e, vou ler rapidamente, vou ler ali 5 minutos, não, você tem que trazer sua atenção, né, se concentrar realmente. Então, eu achei muito interessante porque é um momento de você quebrar essa distração que as redes trazem para a nossa vida, que a gente está sempre conectado ali com o celular do lado, e a gente desconectar um pouco e a gente ter esse contato, porque a nossa mente realmente vai ficando saturada, né, vai ficando distraída. E é um paradoxo, né, porque quanto mais conectadas as pessoas estão nessa rede social, mais desconectadas de si, né? É uma coisa impressionante isso daí, né? Essa questão de estímulos contínuos, né? Na parte neurológica mesmo, de tanto que recebe, desde a questão mesmo de informação, de conteúdo, até a questão mesmo de eletromagnéticos, né? De exposição eletromagnética, excitatórias. Mas que essa é a grande contradição, que fala mundo conectado, mas que mundo que é esse conectado, que as pessoas estão desconectadas de si. E daí, pelo que eu entendi da proposta do Borman, essa possibilidade das pessoas começarem
a voltar para atividades que quebrem com essa tendência, não é nem tendência, essa imposição de socialização que nós temos hoje em dia. Não é isso, Luiz? Por aí, é bem isso. Porque para ele faz... A gente vai perdendo, então, esse nexo com a realidade, né, essa relação com a realidade, e ele mostra assim... Então, um aplicativo, por exemplo, um aplicativo de rede social, né, um WhatsApp, a ideia é trazer uma comunicação extremamente eficiente. Né? Então, antigamente a gente mandava cartas, então demorava um tempão para você receber resposta, então você tinha que ser, né, extremamente cuidadoso no que você estava escrevendo e tal, porque ia demorar um tempão para você receber a resposta. E aí com o WhatsApp é automático, é instantâneo, você manda uma mensagem, pode ser do outro lado do mundo, a pessoa pode estar lá no Japão, pode estar na Europa, onde for, ela recebe na hora, ela visualiza. E a gente também sabe que a pessoa recebeu, né? Tem lá visualizado, então fica aquela ânsia até, né? Quando a pessoa visualizou e ela não respondeu para você, 5 minutos você já fica preocupado, né? Será que eu falei alguma coisa errada, falei alguma besteira, a pessoa não está respondendo? Só que o que acontece? Todo mundo já presenciou ruídos de comunicação nas redes sociais. Às vezes a pessoa não entende uma ironia, né? Você não tem como expor, é difícil você colocar ironia, mostrar que você está falando com ironia na internet, né? Às vezes você manda várias perguntas, a pessoa responde só uma pergunta. Então todo mundo acho que já sobreviveu, ou já passou por algum ruído de comunicação nas redes sociais. Tem muitos problemas de comunicação na rede social, né? Por quê? Porque o Borgman vai falar, porque é um tipo de comunicação sem o corpo, desincorporado. Então o corpo é muito importante. A gente vê agora nesse momento de pandemia que a gente não está presente, né? Tem muitas coisas boas, né? Que a gente pode, por exemplo, fazer essa live aqui, né? Esse vídeo aqui, né? À distância. Mas a gente, com todas as pessoas, a gente não tem a proximidade, a questão do corpo, às vezes de ver o corpo, de ver como a pessoa está agindo, né? Todas aquelas questões do corpo, né? Que tem a proximidade. Então, a comunicação fica travada. E o Borgman fala exatamente, comunidade, é a maneira como a gente vai resolver muitos desses problemas que a gente está tendo, esses males que a gente está tendo, principalmente aí no século XXI com as redes sociais. Porque você vê que as redes sociais, elas fomentam comunidades, mas são comunidades falsas, não são comunidades verdadeiras. Quando você precisa realmente de uma pessoa, né, você precisa de um ombro amigo, você precisa falar coisas profundas, dificilmente você vai procurar numa rede social, né? Então, assim como um amigo no Facebook, mas quantos daqueles são amigos próximos de verdade que você pode contar com qualquer problema? Então o Borgman fala, comunidade, você fomentar uma comunidade, você desligar lá o seu celular, desligar os eletrônicos, não vai jogar fora eles, né, mas vai deixar de lado e vai dar atenção à realidade, né, aos contatos humanos, a refeição, fazer uma refeição, né, exatamente ter aquele momento de comunhão, né? Exatamente. Agora você falou uma coisa que eu lembrei, não sei se você chegou a assistir, tem um debate interessante, está no YouTube, acho que é acessível lá, do Harari com o Zuckerberg, lá do Facebook, né? É muito interessante porque o Harari tem uma visão completamente crítica das redes sociais, né? E o Zuckerberg ele vai defender essa questão das comunidades virtuais, né? Ele vai falar, não, mas espera aí, né? Ele vai mais ou menos, o Harari vai mais ou menos para essa ideia de ser uma comunidade meio que ilusória, uma coisa meio que não é espontânea, uma coisa meio artificial. E o Zuckerberg ele vai falar muito disso aí, não, mas aqui tem possibilidade das pessoas encontrarem os seus pares, de encontrar grupos que na vida pessoal dificilmente elas teriam oportunidade de encontrar, até por uma questão de espaço físico, que é isso que ele vai trabalhar, o excelente da internet, que é um lado positivo. Agora o como que é a grande questão, né? Que essa questão de quebrar barreiras mesmo, né? A pessoa ela tem um grupo que por exemplo não tem na cidade dela, tem distante e ela quer interagir, a internet permite isso. Só que me parece que a questão dos algoritmos é uma coisa que eu não sei se traz uma realidade dentro dessa discussão do Borgman, né? Se ela traz uma realidade ou é um simulacro de realidade, ou seja, uma simulação.
Os algoritmos são problemas bem sérios, né, que a gente precisa pensar bastante, porque eles estão entregando o que eles querem, digamos assim, né? A gente parece que a gente está buscando alguma coisa, não, mas é maravilhoso, né, que eu vá lá e o algoritmo vá filtrando para mim meus gostos pessoais, mas muitas vezes eles tendem tem muitos estudos sobre isso, a manipular, né, mesmo, criar bolhas é muito comum, a gente cria uma bolha, porque isso é bem Black Mirror, né, que é a questão de bloquear as pessoas, eu bloqueio as pessoas, eu não gosto dessa pessoa, eu bloqueio. Muitas vezes é necessário mesmo, né, tem pessoas na internet que, né, são os trolls da internet, né, que ficam fazendo o cyberbullying e tal, e realmente às vezes é necessário, mas muitas vezes se a gente traz essa prática, a gente quer trazer para a vida real, né, de bloquear as pessoas. Então, eu bloqueio, na rede social é fácil, quem eu não gosto, eu simplesmente bloqueio e expulso da vida, e a gente acaba tendo dificuldade de conviver com o diferente, porque a gente vai formando essas bolhas. E aí, sobre algoritmos, né, tem esse documentário recente da Netflix, fez bastante sucesso também, que é O Dilema das Redes, falou bastante sobre os algoritmos, né, se debateu bastante. Eu acho que, trazendo também para o Borgman, né, que Borgman eu falei que tem uma solução interessante, a solução do documentário não é tão interessante, né, porque eles falam, simplesmente, a solução de todos eles que falam lá, né, os entrevistados, é diminuir as notificações, desligar as notificações. A gente sabe que isso é uma solução assim meio superficial, porque isso não é suficiente. Não, concordo. Não é suficiente. Né? Tem exatamente, acho que do Borgman é uma solução interessante, que não é assim jogar fora o celular, mas também não é simplesmente, vou desligar ali as notificações. Não, é você colocar de lado, né? Você realmente pensar, vou colocar de lado e vou fazer outras coisas relacionadas à realidade. Né? E ver que eu não deixar os algoritmos dominarem a minha vida, porque quanto mais eu alimento as redes sociais, né, mais elas vão entregando, e realmente parece que quanto mais você usa as redes sociais, mais interessantes elas vão ficando, porque elas vão captando seu interesse, elas vão filtrando os seus interesses, né? Se você usar pouco, de repente às vezes você entra lá, ficou um tempão sem usar uma rede social, por exemplo Facebook, e de repente você entra e não tem tanta graça, porque você não alimentou os algoritmos, né? Os algoritmos são bem problemáticos no sentido, na época de eleições, a gente sabe, né, no período de fake news, tem muitos estudos que mostram que as notícias negativas, elas se multiplicam, elas são compartilhadas muito mais rapidamente do que notícias positivas, né? Então até isso você acaba vendo muito mais notícias ruins, negativas, né? Se você compartilha isso, você vai gerando uma bolha de ódio, né? Um ambiente de ódio bem negativo, que tem pessoas que não aguentam ficar nas redes sociais por isso, porque são redes de ódio, né? Que são a todo momento ali só coisas ruins, negativas. Você compartilha uma coisa e de repente vem pessoas comentar, né? Às vezes você vai numa notícia e vai ver os comentários extremamente ofensivos, né? Então é bastante perigoso essas redes sociais nesse sentido, né? É bastante danoso, às vezes até para a saúde mental, né? Ficar navegando muito tempo nessas redes. Sim, e dentro do que você fala no artigo lá, né, nessa questão do Borgman, que ele vai trabalhar muito essa diferença entre real e virtual, né? Aquilo que se apresenta na realidade e aquilo que se configura como virtual, que é uma questão muito complexa hoje em dia, de a gente saber o que é real, né? Nós estamos conversando aqui, estamos virtual, mas é real também, né? É uma coisa, daí tem a questão do conceito de virtual, que ele tem algumas variações, mas pegando por exemplo na questão do Black Mirror, parece que é uma coisa muito que é trabalhada pela série, essa questão da pessoa apresentar algo, se comportar de uma forma descolada da realidade, ou seja, criar uma nova personalidade usar o recurso da tecnologia para criar uma nova personalidade, seja para impressionar os outros, seja para satisfazer as suas frustrações, seja para conseguir uma qualificação melhor, para conseguir um emprego, né, para ter talvez mais seguidores ou ganhar dinheiro por alguma coisa tal, né? Tem episódios que retratam muito bem isso, não sei se você assistiu a todos,
mas, por exemplo, o queda livre, né, que é o da pontuação, lá que todo mundo se avalia. Então, me parece que está muito próximo da nossa realidade, né? Por isso que choca tanto as pessoas. Conheço várias pessoas que falaram para mim: eu não aguentei assistir a série, eu assisti 2 episódios, eu não aguentei, porque o impacto é grande, as pessoas se identificam de fato com o que está acontecendo, porque não é algo bonito para a gente assistir, se a gente for falar, nem esteticamente, nem em termos de conteúdos, é uma coisa meio apocalíptica, mas é alguma coisa que traz elementos na forma de ficção, né, óbvio, mas elementos para a gente pensar a nossa realidade, né, entender a nossa realidade e principalmente depois dessas etapas tentar fazer alguma coisa para mudá-la. Eu acho que a grande força do Black Mirror é que ele não é uma série futurista muito distante. Eu sei que os criadores, eles sempre falam que eles queriam fazer uma coisa bem próxima, e realmente isso é pouco próximo. A qualquer momento a gente pode ter uma dessas tecnologias que eles apresentam. Se já não tem, né? Bom? Se já não tem, né, em teste, né? Exatamente. O Queda Livre, por exemplo, né, que você mencionou, esse aplicativo de você dar nota, ele é muito parecido com o Facebook, com o Instagram. Né? Você vai lá, você tem que postar uma foto e aí você ganha curtidas. E você vive disso. Então tem alguns, inclusive na China, se não me engano, eles já têm isso. Não, se não me engano não, é certo isso, né? Eles já têm aplicativos que você, dependendo da sua nota, você não tem acesso a alguns lugares. Você não pode pegar o metrô, você não pode ir em certas regiões. Então já existem isso, né, por exemplo, lá na China. Então isso é uma coisa que é presente. Mas é muito a maneira como o Boardman, ou muitos filósofos da tecnologia, eles vão falar assim, nem é tanto a tecnologia em si que é o problema, mas a maneira como as pessoas, qual que é a mentalidade das pessoas. Então qual que é a mentalidade que está... muitas vezes que a gente vai para usar um Facebook ou um Instagram, a mentalidade nossa eu quero que as pessoas curtam as minhas fotos, né? Que as pessoas, então quanto mais eu for curtido, eu vejo que realmente foi uma boa foto. Se eu posto uma foto que não foi tão curtida, tem alguma coisa errada, tem que melhorar. Então eu fico tirando várias fotos de vários ângulos, montando exatamente uma persona, né, como você mencionou, faço uma imagem, né, que eu sou falsa. Eu não sou aquilo, eu não sou feliz 24 horas, eu tenho problemas, mas eu só posto coisas boas lá na internet. É interessante, tem aquele episódio, USS Callister, e ele consegue construir uma realidade, né, o personagem principal, que ele é extremamente, ele sofre bastante na realidade, ele é mais introvertido, né, o chefe dele, que é também o sócio dele, maltrata ele, trata ele super mal, né? Então enfim, ele é extremamente envergonhado, assim, né? Aquele nerd fechado ali. Daí ele cria um universo, um jogo de realidade virtual, que na verdade ele consegue entrar dentro do jogo, né? E ele consegue fazer cópias, né? E levar as pessoas dentro do jogo, né? E levar as pessoas para dentro do jogo, as pessoas lá têm consciência dentro do jogo, só que ele é o deus desse jogo, desse universo. E aí ele é o oposto do que ele é na realidade. Ele é uma pessoa extrovertida, ele é mandão, ele é mulherengo, que ele é vergonha na vida real, né, de se relacionar. Ele é super extrovertido na vida real. E ele, inclusive, ele é extremamente mal lá dentro, né, porque ele é controlador, ele é um mal lá dentro desse universo, né. Então a gente vê que muitas pessoas elas tendem a fazer isso nas redes sociais, né? Na vida real ela é uma coisa, e lá agora é o meu momento de extravasar, de mudar. Eu sou tal pessoa, eu mudo, eu só mostro uma faceta, né? Só que daí é exatamente isso, quando vai para a realidade não é aquilo e ela sofre. Tem alguns esse livro que eu mencionei, a Jean Twenge, se não me engano é esse o nome dela, menciona como que os adolescentes eles estão não querendo mais se relacionar fisicamente, assim, pessoalmente, né, de encontrar as pessoas, porque eles falam, pelas redes sociais, através das redes sociais é muito mais fácil. Por quê? Eu escolho o momento de responder, se eu sou perguntado alguma coisa, eu posso pensar na resposta, então não tem surpresa.
Na vida real tem surpresa, alguém pode te falar uma coisa e você se surpreender, uma coisa sincera, uma crítica, e você não sabe como reagir. Uma coisa inesperada, Inesperada, e você tem que reagir na hora, na vida real. Então, é complicado, digamos assim, na vida real. E a vida artificial, a vida cibernética, é mais assim, eu posso pensar, posso até nem responder a pessoa, né, e deixo lá ela de molho e tal. Então, parece que é mais fácil relacionar, para muitos adolescentes estão vendo dessa forma. Né, porque aí eu tenho mais controle, né, nas redes sociais. Na vida real, eu não tenho esse controle. Inclusive pelas circunstâncias. Inclusive da imagem física, né? Porque agora tem uns aplicativos lá que a pessoa consegue deixar o rosto em tal formato, a pele assim, né? Enfim, consegue fazer uns photoshapes aí, né? Que realmente não tem como ninguém saber se não comparar com a imagem da pessoa real. Né? Então ele permite realmente essa construção. Na realidade ele tem esse lado de dar um saborzinho de onipotência para as pessoas, né? Nessa questão que nem você vai citar no episódio lá do ISS lá, né? Do Callister, né? Isso daí do major lá que vai, o capitão, não sei o que ele é, o papel lá, que ele vai para o mundo virtual e cria uma autoimagem, né? Que é bem o que acontece mesmo na realidade. Agora, essa tendência que você falou aí dos jovens, né, ele está muito ligado nisso, isso é uma tendência que já estava vindo. Agora, como que você vê essa questão com a pandemia agora, que fez com que essa condição se impusesse? Essa questão tanto no trabalho quanto no lazer. O lazer ainda há possibilidades e mesmo no trabalho, em algumas áreas, enfim. Mas ele deu um empurrão, uma onda forte numa tendência que já estava presente, né? E deu uma onda, agora empurrou até para quem não quer, não sei, por exemplo, muitos professores, por exemplo, nunca foram muito adeptos à questão da tecnologia, de dar uma aula virtual. Eu acho que nem estava passando na cabeça de muitos professores, né? E daí teve que se adaptar com todas as críticas, com todos alguns avanços, né? Alguns pontos positivos e outros negativos, né? Logo no começo da pandemia eu pensei sobre essas coisas e eu tinha, né, percebido já estava percebendo essas questões de redes sociais, de uso de redes sociais. Então, muitas pessoas que têm necessidade a maior parte das pessoas tem essas necessidades de se encontrar fisicamente, né? Então, esse distanciamento social, distanciamento geográfico causou muitos problemas, né, nas pessoas. Muitas pessoas espanaram, digamos assim, né? Porque elas precisam desse contato social e não está tendo, e as redes sociais não são suficientes. Então, tendo muitos problemas com isso. E o que vai acontecer, eu acho também? Vai acontecer que as pessoas estão usando mais e elas estão vendo que tem algumas vantagens, digamos assim, no relacionamento virtual, que como eu disse, como a gente está conversando aqui, já falamos, né, que você pode responder a hora que você quiser, você não é surpreendido, né, por uma fala. Então tudo isso talvez vai dificultar o retorno social. Mesmo depois que a gente sair dessa pandemia, muitas pessoas vão ter dificuldade de voltar para a vida social, né, porque a vida artificial, né, a vida nas redes, era muito mais tranquilo, nesse sentido de evitar conflitos ou ter a pausa para a hora de responder, né? Então, até a tranquilidade, às vezes, pessoas que podem, eu não preciso sair de casa para fazer tal coisa, pessoas que são, por exemplo, que vão à igreja, assistem ao culto em casa, né, assistem palestra em casa, assistem aula em casa, então vai criando uma naturalidade de você ficar ligado nas redes o tempo todo, e parece que é mais cômodo, né, aparentemente, porque você não precisa sair, você não precisa, né, se deslocar. Só que isso vai gerar muitos problemas psicológicos nas pessoas. A gente já vê que tem gerado, né, muitos problemas, porque a gente o ser humano é um ser incorporado, né, ele precisa de relacionamentos físicos, né, pessoais, né, nós somos feitos para isso.
A gente não consegue viver separado numa bolha e simplesmente, né, só só a distância através das redes sociais. A gente vê que isso está causando muitos problemas já, né? Isso é um problema que vai ter que lidar muito, assim, nos próximos anos, inclusive crianças, todo mundo, né?